Menina desesperada liga para o 90 e revela segredos assustadores sobre o pai que a prendeu. A chuva caía com força, transformando São Paulo em um mar de reflexos brilhantes e sombrios. Clara, uma menina de 12 anos, se encolhia a um canto escuro do seu quarto, o coração batendo descompassado. A luz tremeluzente da lâmpada parecia dançar junto com seus pensamentos confusos. A cada gota que batia na janela, uma lembrança aterrorizante surgia. E a angústia só aumentava. Ela não estava mais sozinha. A presença dele a seguia, mesmo ali, no lar que deveria ser seguro. O pai, a figura protetora, a quem ela um dia admirou, agora era um homem envolto em sombras. Com as mãos trêmulas, Clara pegou o telefone. O número 190 ecoava em sua mente como um grito desesperado. A linha conectou e, quase sem ar, ela começou a falar, revelando segredos que sempre guardou. Meu pai, ele não é quem parece. Ele me prendeu. Não posso sair. É uma punição. Sua voz era um sussurro, mas o peso das palavras era ensurdecedor. Enquanto o operador tentava entender, Clara começou a descrever o homem que um dia fora seu herói. Lembrou do olhar frio que ele tinha quando perdia a paciência, do jeito que a imposição de silêncio pesava sobre ela como um manto escuro. Recentemente, ele havia se transformado em algo que ela não conseguia reconhecer, uma figura feroz que deixava marcas não visíveis, mas que queimavam em sua memória. E o que mais a aterrorizava era a porta entreaberta que ele deixara para a verdade horrenda que ele tentava ocultar. Ele era um investigador. O nome dele aparece em notícias antigas sobre desaparecimentos, sobre pessoas que nunca mais voltaram. Eu não acreditei até ver as fotos no quarto dele, aquelas pessoas, sorrindo. Nunca imaginei que ele pudesse estar envolvido. Clara tinha a sensação de que a própria voz atraía, arrastando-a para um abismo de consciência, que ela não sabia se era real ou apenas sua mente tentando se proteger. Cada palavra era um passo ao redor de uma corda bamba, e o medo de que seu pai soubesse da chamada apenas aumentava. Do outro lado da linha, o policial tentava acalmá-la, enquanto uma nova batida na porta rompia o silêncio tenso da noite. Clara se encolheu, o som da campainha se misturando à tempestade do lado de fora. O pai sabia, e ele viria. Uma onda de pânico tomou conta dela. Ao olhar pela fresta da porta, viu seu pai se aproximando com aquela expressão que a fazia querer gritar, correr, se esconder. Agora, a linha entre amor e medo estava mais tênue do que nunca. O verdadeiro terror, não. Estava apenas na figura autoritária dele, mas na insegurança que havia infundido em sua mente desde o início. A lágrima que escorreu pelo rosto de Clara se sentiu como uma correnteza. Ela estava presa, mas não apenas em um espaço físico, mas dentro das mentiras que ela mesma havia moldado, por amor e medo. O que mais ele a obrigara a esquecer? E mais importante, como ela poderia encontrar a coragem para enfrentar a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração disparar quando a batida na porta se intensificou. O pai estava lá fora e o medo a engoliu como uma onda. Clara! A voz dele soou grave, quase rouca, e a menina se apertou contra a parede,
tentando se esconder das sombras que dançavam ao redor. A linha ainda estava conectada, e ela olhou para o telefone, uma corda de esperança em meio ao desespero. O operador continuava falando, mas suas palavras se misturavam ao barulho da tempestade. Ele vem! Ele vem! Clara sussurrou, sentindo o nó na garganta apertar cada vez mais. O pânico crescia. O que aconteceria se ele soubesse? O olhar de seu pai a aterrorizava, e a dor em seu coração era quase palpável. Justo quando ela pensou em desligar, a porta se abriu com um estrondo, revelando a figura imponente do homem que até então fora seu porto seguro, mas que agora se tornara seu maior pesadelo. Quem você está chamando? A fúria dele fez Clara querer desaparecer. Ele a encarou, olhos escuros como a tormenta. O que você está fazendo nesse quarto? O silêncio se rompeu em um grito interno dela. Ela não sabia se falava mais alto no telefone ou em sua própria mente. A única coisa que conseguiu fazer foi recuar, como se isso fosse protegê-la. Eu só estava... Só estava o quê? O pai avançou, ameaçador, e Clara piscou, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Ele então parou, olhando para a tela do telefone, um brilho de compreensão e raiva se misturando em sua face. Você chamou a polícia? Sua voz ecoou pela casa, mas com tudo isso... Algo mudou no olhar dele. Uma fração de segundo, como se ele estivesse segurando algo. Uma verdade que Clara não conseguia ver. E então, do nada, seu telefone vibrou. A tela iluminou a sala escura, e enquanto seu pai se aproximava, Clara olhou de relance e viu um nome que a fez congelar. Era um nome que ela sempre soube, mas nunca imaginara que pudesse estar conectado àquele homem. O nome de uma mulher desaparecida. Uma mulher que ele havia mencionado em algumas ocasiões. A esposa que nunca voltou para casa. Quem era ela? Clara balbuciou. Não conseguiu conter a pergunta. O pai a encarou, e a expressão de desespero em seu rosto era inconfundível. Ele hesitou, quase parecendo humano por um instante, antes de a máscara de paternidade cair de vez. Você não pode saber sobre ela. A voz dele estava gélida, e Clara percebeu que não era só raiva, havia medo. Mas ela estava com você. A confusão aumentava e as peças do quebra-cabeça começavam a não se encaixar. Estava tão claro que sua vida inteira havia sido envolta em mentiras. O que você fez com ela? Cala a boca, você não sabe de nada. A fúria explodiu, mas em sua voz havia algo mais, desespero. Era mais apaixonado do que qualquer outra coisa que Clara já ouviu. Ele tensionou os músculos, como se cada palavra fosse um soco no ar. E, no meio dessa confrontação, o telefone da menina emitiu um sussurro. Clara notou que o operador, ainda na linha, não havia desligado. Clara, você ainda está aí? A voz era uma âncora, mas agora tudo o que ela queria era saber a verdade. O pânico se misturou ao desejo de entender. A carga emocional era esmagadora, e naquele momento, tudo se transformou. O pai não estava mais apenas como figura do medo, mas como alguém afundado em segredos que poderiam lhe custar a liberdade. O passado dele a cercava, e Clara se sentiu mais perdida do que nunca. O que mais ele escondeu? Havia mais pessoas envolvidas? O que realmente aconteceu com aquela mulher? Clara olhou nos olhos do pai, a imagem de um monstro se misturando com a de um homem assustado. E na cabeça dela, um pensamento pulsava. O que seu pai era de verdade? E como isso a afetava? O terror da noite ainda estava longe de acabar, e ela sabia que a tempestade não era só lá fora. Clara olhou nos olhos do pai, a imagem de um monstro se misturando com a de um homem assustado. E na cabeça dela, um pensamento pulsava. O que seu pai era de verdade? O medo que antes a dominava, agora se mesclava com uma nova adrenalina. Mas antes que pudesse perguntar mais, tudo ao seu redor pareceu congelar.
A casa estava em silêncio, e o único som foi a campainha, ecoando pela sala como um trovão. O pai congelou, seus olhos se arregalaram. Ninguém pode saber a verdade. Ele falou, um tremor na voz, enquanto um suor frio escorria pela sua testa. Quem está na porta, pai? O tom dela ficou desafiador, mas a resposta dele não veio. Em vez disso, ele se virou abruptamente, o peso de sua raiva ressoando na atmosfera. Clara ficou paralisada, a respiração acelerada. A campainha soou mais uma vez, pressionando o pai para que ele agisse. Fique aqui, ele ordenou, enquanto caminhava em direção à porta. Ela se sentiu dividida, um pulo na garganta, o instinto dizendo que a verdade poderia estar do outro lado. Com um movimento rápido, ele quebrou a tensão e abriu a porta. Clara prendeu a respiração. Estava prestes a descobrir um novo capítulo de terror. Mas o que aconteceu a deixou em choque. Um homem à porta, alto e robusto, estava ali com um olhar determinado. Ele tinha um crachá na mão, brilhando sob a luz da lamparina. Delegado Almeida, precisamos falar com você sobre o desaparecimento de sua esposa. As palavras dele cortaram o ar pesado e o tempo pareceu parar. Não fale sobre ela. O pai de Clara gritou. Sua pele pálida, uma expressão de pura fúria tomou conta de seu rosto, e o garoto reconheceu o olhar que viu antes. Aquele que não era somente raiva, mas um terror profundo, como se ele soubesse que estava prestes a perder tudo. Ela está viva. Eu sei que você sabe onde ela está. O delegado insistiu, sem se intimidar. A troca de palavras escaldantes disparou na casa como um tiro em meio ao silêncio. Clara olhou entre os dois, seu mundo se despedaçando. Mas antes que a situação pudesse se intensificar, algo dentro da casa começou a se mover. Era um pequeno som, como um sussurro de papel. Clara girou a cabeça e viu uma foto cair de uma prateleira. Ela se aproximou, o coração disparando, e pegou a imagem amarelada. Quando seus olhos correram pela foto, reconheceu uma mulher que estava com seu pai nas mesmas notícias de desaparecimento que ele nunca parou de mencionar. Mas havia algo mais. Era a mesma mulher que ele havia mencionado algumas vezes com um sorriso triste no rosto. Ela é sua mãe, Clara murmurou, a voz saindo fraquinha, mal acreditando no que estava dizendo. O choque a envolveu como uma manta fria. O delegado olhou para ela, confuso, mas o pai estava em estado de negação. Cala a boca! Você está inventando. Você não sabe de nada. Mas seus olhos traíam. O olhar que antes simbolizava proteção agora era apenas desespero. Eu não acredito em você. Não quero acreditar. A voz de Clara subiu, cortante. Era a única forma de expressar o turbilhão que se formava dentro dela. Afinal, quem era aquele homem? O que havia feito com sua mãe? O que estava escondendo? O delegado ficou em silêncio, a tensão na sala se transformando em um tsunami. E no meio disso tudo, um pensamento ecoava na mente de Clara. Ela estava diante de um novo mistério, maior que ela tinha imaginado. O que realmente aconteceu com sua mãe? Como seu pai estava envolvido? E por que ele tinha tanto medo? A casa estava prestes a desmoronar sobre eles, e a verdade estava mais perto do que nunca. Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. O aterrorizante abismo de segredos estava prestes a ser desvelado, e ela precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar o que restava da confiança que tinha em seu pai. A casa estava em silêncio, e o delegado continuava a encarar o pai de Clara, que parecia ter recebido um soco no estômago. Clara sentia a tensão subindo como um vapor, quase podia tocar. O olhar do pai misturava raiva e medo, mas também algo mais, algo vulnerável que vagava por trás da fachada dura. E enquanto a campainha soava novamente, o pânico explodiu. Não, você não pode! A voz dele era um sussurro rouco, quase desesperado. Clara mal teve tempo de processar a cena à sua frente.
O delegado, firme, deu um passo à frente. Eu não vou deixar você escapar desta vez. A determinação em sua voz ecoou como um trovão. Nesse instante, o pai de Clara fez algo imprevisível. Em um movimento brusco, ele empurrou o delegado para o lado, mas não para fora da casa. Você não pode saber. Você precisa ficar longe disso, ele gritou. Mas o som de suas palavras se distorcia na atmosfera tensa. Aquilo era um grito de desespero. Você está se colocando numa situação muito pior do que já está. O delegado quase gritou de volta, e Clara percebeu que havia um jogo de poder ali. Mas ela não sabia a extensão do que estava em jogo. O pai, prestes a perder o controle, estava a ponto de abrir a porta do que parecia ser um abismo. Ela sentiu o aperto no peito se intensificar. Foi quando, de repente, o som de sirenes cortou a noite. Clara congelou. A luz vermelha dançava através das janelas, refletindo em seu rosto. O que estava acontecendo? Ele chamou a polícia. Mas, e se houvesse mais pessoas envolvidas? O pai a encarou e o olhar dele a fez se sentir minúscula. Era um olhar que dizia tudo, que tinha segredos profundos, segredos que a envolveram desde que ela se entendia por gente. E então, um grito. Clara virou-se e viu pela janela uma mulher fazendo um escândalo na calçada. Era uma mulher de cabelos curtos, vestida de forma estranha, e o que mais a deixou paralisada foi a expressão em seu rosto. Ela era idêntica a Clara. Clara! A mulher gritou, a voz carregada de desespero. Clara, eu estou aqui! A conexão foi instantânea. A menina sentiu o mundo girar. Ela não conseguia entender. Sua mente girava. E o que deveria ser um alívio só trouxe mais perguntas. Quem era aquela mulher? E por que parecia com ela? Clara virou-se para o pai, que estava em estado de choque. Quem é ela? A voz dela tremulava. O pai hesitou, seus olhos arregalados. O terror ao redor era palpável e o desespero da mulher ecoava em seu peito. Você não pode vê-la! O pai gritou, agora com uma fúria frenética. Clara nunca o tinha visto assim, e cada palavra que ele proferia sentia como se fosse um grito de socorro por trás de sua raiva. Ela é sua mãe. Clara, a sua mãe está viva. E delegado concluiu, quebrando o silêncio. Aquilo era um golpe. A verdade que sempre esteve velada. O segredo que Clara itinerou por toda a sua vida agora expunha suas garras. As peças do quebra-cabeça se juntavam, os fios se entrelaçavam, e Clara não sabia se deveria sentir raiva ou alívio. Tudo o que ela conhecia se esvaía. Você está mentindo! Não é possível! O pai gritou, e o choque era evidente em sua voz, transparecendo a sua própria luta interna. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, cada uma representando um pedaço quebrado da sua infância, batendo com a revelação que desmoronava tudo. A mulher continuava lá fora, gritando o nome dela, e enquanto o delegado tentava acalmá-la, Clara teve o impulso. Ela precisava saber. Precisava encarar essa nova realidade que estava se formando à sua frente. Virou-se para o pai, a determinação surgindo nas entranhas. O que você fez? As palavras saíram com uma força que mal reconhecia. A fraqueza de seu pai agora era palpável, como se as paredes que construíra se desmoronassem. Clara não poderia mais viver nas sombras do passado. E na confusão que tomava conta da casa, uma nova dúvida a envolvia. Por que seu pai estava tão apressado em encobrir a verdade? A tempestade não havia terminado. Ela mal começava. A casa estava em silêncio, e o delegado continuava a encarar o pai de Clara, que parecia ter recebido um soco no estômago. Clara sentia a tensão subindo como um vapor. Quase podia tocar. O olhar do pai misturava raiva e medo, mas também algo mais,
algo vulnerável que vagava por trás da fachada dura. E enquanto a campainha soava novamente, o pânico explodiu. Não, você não pode! A voz dele era um sussurro rouco, quase desesperado. Clara mal teve tempo de processar a cena à sua frente. O delegado, firme, deu um passo à frente. Eu não vou deixar você escapar dessa vez. A determinação em sua voz ecoou como um trovão. Nesse instante, o pai de Clara fez algo imprevisível. Em um movimento brusco, ele empurrou o delegado para o lado, mas não para fora da casa. Você não pode saber. Você precisa ficar longe disso. Ele gritou, mas o som de suas palavras se distorcia na atmosfera tensa. Aquilo era um grito de desespero. Você está se colocando em uma situação muito pior do que já está. O delegado quase gritou de volta, e Clara percebeu que havia um jogo de poder ali. Mas ela não sabia a extensão do que estava em jogo. O pai, prestes a perder o controle, estava a ponto de abrir a porta do que parecia ser um abismo. Ela sentiu o aperto no peito se intensificar. Foi quando, de repente, o som de sirenes cortou a noite. Clara congelou. A luz vermelha dançava através das janelas, refletindo em seu rosto. O que estava acontecendo? Ele chamou a polícia. Mas, e se houvesse mais pessoas envolvidas? O pai a encarou, e o olhar dele a fez se sentir minúscula. Era um olhar que dizia tudo, que tinha segredos profundos, segredos que a envolveram desde que ela se entendia por gente. E então, um grito. Clara virou-se e viu, pela janela, uma mulher fazendo um escândalo na calçada. Era uma mulher de cabelos curtos, vestida de forma estranha, e o que mais a deixou paralisada foi a expressão em seu rosto. Ela era idêntica a Clara. Clara! A mulher gritou, a voz carregada de desespero. Clara, eu estou aqui! A conexão foi instantânea. A menina sentiu o mundo girar. Ela não conseguia entender. Sua mente girava, e o que deveria ser um alívio só trouxe mais perguntas. Quem era aquela mulher e por que parecia com ela? Clara virou-se para o pai, que estava em estado de choque. Quem é ela? A voz dela tremulava. O pai hesitou, seus olhos arregalados. O terror ao redor era palpável, e o desespero da mulher ecoava em seu peito. Você não pode vê-la! O pai gritou, agora com uma fúria frenética. Clara nunca o tinha visto assim. E cada palavra que ele proferia sentia como se fosse um grito de socorro por trás de sua raiva. Ela é sua mãe. Clara, sua mãe está viva! O delegado concluiu, quebrando o silêncio. Aquilo era um golpe. A verdade que sempre esteve velada, o segredo que Clara itinerou por toda a sua vida, agora expunha suas garras. As peças do quebra-cabeça se juntavam, os fios se entrelaçavam, e Clara não sabia se deveria sentir raiva ou alívio. Tudo o que ela conhecia se esvaía. Você está mentindo! Não é possível! O pai gritou e o choque era evidente em sua voz, transparecendo a sua própria luta interna. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, cada uma representando um pedaço quebrado da sua infância, batendo com a revelação que desmoronava tudo. A mulher continuava lá fora, gritando o nome dela, e enquanto o delegado tentava acalmá-la, Clara teve um impulso. Ela precisava saber, precisava encarar essa nova realidade que estava se formando à sua frente. Virou-se para o pai, a determinação surgindo nas entranhas. O que você fez? As palavras saíram com uma força que mal reconhecia. A fraqueza de seu pai agora era palpável, como se as paredes que construíra se desmoronassem. Mas antes que ele pudesse responder, o que aconteceu a deixou em estado de choque. Uma explosão! O som ecoou pela casa, como se um trovão tivesse caído dentro do lar. As janelas estouraram e Clara gritou, coberta de vidro e pedaços de madeira. O pai se virou rapidamente, o desespero estampado em seu rosto. O que foi isso? Ele rugiu, olhando para todos os lados, perdido.
mas a visão de Clara estava embaçada. Ela viu o delegado sendo empurrado para o lado, enquanto algo na frente da casa se agitava. Uma figura encapuzada apareceu do nada, seus olhos brilhando sob a capuz como chamas, e então, com um movimento rápido, apontou uma arma para o pai. Você não deveria ter voltado, a figura gritou, a voz profunda e ameaçadora, reverberando na noite. Agora você deve pagar por tudo o que fez. O coração de Clara disparou. Quem era aquele? O que seu pai havia feito? A adrenalina tomou conta dela, e enquanto a cena desenrolava, a realidade estava desmoronando. As respostas que ela buscava agora eram cercadas por uma nova camada de medo. Fuja, Clara! O pai gritou, e a urgência em sua voz ecoou em sua mente. Mas Clara não sabia para onde correr. Uma explosão de luz encheu a sala, e ela ficou paralisada, enquanto o delegado colocava a mão na arma, e o futuro dela começou a se dividir em um caos absolutamente imprevisto. A explosão cortou o ar como um grito. E Clara ficou paralisada. O pai a olhou com uma mistura de medo e raiva, e o delegado recuou, surpreso com a súbita violência da situação. O tempo parecia estagnar, um instante em que tudo estava em suspenso. Clara sentiu seu coração disparar como um tambor, pulsando em seus ouvidos. A figura encapuzada, sua presença agora mais ameaçadora do que nunca, avançou um passo. Você não deveria ter voltado para cá. A voz era profunda e cheia de desespero. Lá fora, a mulher gritava, mas Clara só conseguia focar na cena que se desenrolava na sua frente. O pai apertou os punhos, os músculos do rosto se contraindo. Você não entende o que está fazendo. Ele estava tão perto da verdade, poderia dizer tudo, mas as palavras não saíam. A pressão da situação era como uma panela de pressão prestes a explodir. Silêncio! Gritou a figura, e um punho apareceu debaixo do capuz, apontando a arma mais próxima do que nunca. Clara sentiu que aquele momento definiria suas vidas. E em um ato inesperado, a figura encapuzada atirou. Mas em vez de um tiro disparando, uma fumaça espessa tomou conta do ambiente, ofuscando a visão de todos. Clara tossiu, o ar pesado a sufocando. No meio da confusão, o mundo girou ao seu redor. As imagens se misturavam. A fumaça transformava tudo em um borrão. E então, um braço firme agarrou seu pulso e a puxou. Era o delegado. Vem comigo, agora! Ele a arrastou para trás, onde a fumaça não cobria. Os sons distantes de sirenes aumentavam, mas a confusão ainda reinava. Clara olhou para trás. Seu pai lutava contra o encapuzado, agora escondido na nuvem densa. Vou descobrir a verdade! O pai gritou, mas a voz soava distante. Clara se sentiu dividida. Uma parte dela queria voltar, mas a outra sabia que aquele não era o pai que ela conhecia. Eles estavam prestes a desmoronar sobre segredos que o ameaçavam. E quando tudo parecia se acalmar, algo caiu do bolso do pai, enquanto ele empurrava a figura escura. Um pequeno objeto metálico. Clara piscou, reconhecendo. Era uma chave. Mas não uma chave qualquer. Era uma chave com um símbolo que tinha visto antes em uma foto antiga. Uma foto da mulher desaparecida. Uma foto que não era outra senão a mãe que pensava ter perdido. Não! A ideia piou em sua mente. O que aquilo significava? O que seu pai estava escondendo realmente? Ele era um monstro? Mas antes que pudesse processar tudo, a fumaça começou a dissipar, revelando o que estava acontecendo. Mãe, Clara sussurrou, mas a voz era apenas um fio. A mulher que estava do lado de fora, a mulher que gritava. Seu nome estava agora entrando na casa. Clara ficou imóvel, o coração parou. Era ela.
A mulher que se parecia tanto com ela. Seus cabelos curtos, um olhar determinado e, mais do que tudo, um semblante que falava de dor e luta. Clara não podia acreditar. A verdade estava diante dela, e tudo o que conhecia estava prestes a ser transformado em algo que nunca poderia imaginar. Seu pai virou-se lentamente, o olhar se desviando dos dois lados, Clara e a mulher. Os olhos dele mostravam fraqueza, enquanto a neblina começava a se dissipar. Você não deveria estar aqui, seu pai gritou. Você arruinou tudo. Clara olhou entre os dois, os segredos se entrelaçando como fios fracos prestes a se romper. Mãe, você está viva? As palavras saíram antes que ela pudesse controlar. E enquanto a mulher caminhava devagar em direção a ela, todos os olhos se voltaram para a porta aberta, alucinações de uma vida passada e os ecos de mentiras se somando no ar. Mãe, o que aconteceu? Clara perguntou, o medo dançando na ponta da língua. Clara, precisamos conversar, e não temos muito tempo, a mulher respondeu, seu olhar fixo no pai. A verdade é mais complicada do que você imagina. E enquanto o caos se desenrolava à frente, Clara percebeu que estava apenas no começo de um labirinto de segredos. A fúria do pai, a revelação da mãe e a sombra que aquela figura encapuzada ainda lançava sobre eles formavam um nevoeiro denso e impenetrável. Uma verdade devastadora aguardava, e Clara estava prestes a ser sugada por tudo de novo. Como ela poderia, de alguma forma, resolver essa bagunça? A casa estava em silêncio, e o delegado continuava a encarar o pai de Clara, que parecia ter recebido um soco no estômago. Clara sentia a tensão subindo como um vapor. Quase podia tocar. O olhar do pai misturava raiva e medo, mas também algo mais, uma vulnerabilidade que vagava por trás da fachada dura. E enquanto a campainha soava novamente, o pânico explodiu. Não, você não pode! A voz dele era um sussurro rouco, quase desesperado. Clara mal teve tempo de processar a cena à sua frente. O delegado firme deu um passo à frente. Eu não vou deixar você escapar dessa vez. A determinação em sua voz ecoou como um trovão. Nesse instante, o pai de Clara fez algo imprevisível. Em um movimento brusco, ele empurrou o delegado para o lado, mas não para fora da casa. Você não pode saber, você precisa ficar longe disso, ele gritou, mas o som de suas palavras se distorcia na atmosfera tensa. Aquilo era um grito de desespero. Você está se colocando em uma situação muito pior do que já está. O delegado quase gritou de volta, e Clara percebeu que havia um jogo de poder ali. Mas ela não sabia a extensão do que estava em jogo. O pai, prestes a perder o controle, estava a ponto de abrir a porta do que parecia ser um abismo. Ela sentiu o aperto no peito se intensificar. Foi quando, de repente, o som de sirenes cortou a noite. Clara congelou. A luz vermelha dançava através das janelas, refletindo em seu rosto. O que estava acontecendo? Ele chamou a polícia, mas... E se houvesse mais pessoas envolvidas? O pai a encarou, e o olhar dele a fez se sentir minúscula. Era um olhar que dizia tudo, que tinha segredos profundos, segredos que a envolveram desde que ela se entendia por gente. Então um grito. Clara virou-se e viu pela janela uma mulher fazendo um escândalo na calçada. Era uma mulher de cabelos curtos, vestida de forma estranha, e o que mais a deixou paralisada foi a expressão em seu rosto. Ela era idêntica a Clara. Clara! A mulher gritou, a voz carregada de desespero. Clara, eu estou aqui! A conexão foi instantânea. A menina sentiu o mundo girar. Ela não conseguia entender. Sua mente girava, e o que deveria ser um alívio só trouxe mais perguntas. Quem era aquela mulher? E por que parecia com ela? Clara virou-se para o pai, que estava em estado de choque. Quem é ela? A voz dela tremulava. O pai hesitou, seus olhos arregalados.
O terror ao redor era palpável, e o desespero da mulher ecoava em seu peito. Você não pode vê-la! O pai gritou, agora com uma fúria frenética. Clara nunca o tinha visto assim, e cada palavra que ele proferia sentia como se fosse um grito de socorro por trás de sua raiva. Ela é sua mãe! Clara, a sua mãe está viva! O delegado concluiu, quebrando o silêncio. Aquilo era um golpe. A verdade que sempre esteve velada. O segredo que Clara itinerou por toda a sua vida agora expunha suas garras. As peças do quebra-cabeça se juntavam, os fios se entrelaçavam, e Clara não sabia se deveria sentir raiva ou alívio. Tudo que ela conhecia se esvaía. Você está mentindo. Não é possível, o pai gritou, e o choque era evidente em sua voz, transparecendo a sua própria luta interna. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, cada uma representando um pedaço quebrado da sua infância, batendo com a revelação que desmoronava tudo. A mulher continuava lá fora, gritando o nome dela, e enquanto o delegado tentava acalmá-la, Clara teve um impulso. Ela precisava saber, precisava encarar essa nova realidade que estava se formando à sua frente. Virou-se para o pai, a determinação surgindo nas entranhas. O que você fez? As palavras saíram com uma força que mal reconhecia. A fraqueza de seu pai agora era palpável, como se as paredes que construíra se desmoronassem. Mas antes que ele pudesse responder, o que aconteceu a deixou em estado de choque. Uma explosão. O som ecoou pela casa, como se um trovão tivesse caído dentro do lar. As janelas estouraram, e Clara gritou, coberta de vidro e pedaços de madeira. O pai se virou rapidamente, o desespero estampado em seu rosto. O que foi isso? Ele rugiu, olhando para todos os lados perdido. Mas a visão de Clara estava embaçada. Ela viu o delegado sendo empurrado para o lado, enquanto algo na frente da casa se agitava. Uma figura encapuzada apareceu do nada, seus olhos brilhando sob o capuz como chamas. E então, com um movimento rápido, apontou uma arma para o pai. Você não deveria ter voltado, a figura gritou, a voz profunda e ameaçadora, reverberando na noite. Agora você deve pagar por tudo o que fez. O coração de Clara disparou. Quem era aquele? O que seu pai havia feito? A adrenalina tomou conta dela, e enquanto a cena desenrolava, a realidade estava desmoronando. As respostas que ela buscava, agora, eram cercadas por uma nova camada de medo. Silêncio! Gritou a figura, e um punho apareceu debaixo do capuz, apontando a arma mais próxima do que nunca. Clara sentiu que aquele momento definiria suas vidas, e em um ato inesperado, a figura encapuzada atirou, mas em vez de um tiro disparando, uma fumaça espessa tomou conta do ambiente, ofuscando a visão de todos. Clara tossiu, o ar pesado a sufocando. No meio da confusão, o mundo girou ao seu redor. As imagens se misturavam, a fumaça transformava tudo em um borrão. E então, um braço firme agarrou seu pulso e a puxou. Era o delegado. Vem comigo, agora! Ele a arrastou para trás, onde a fumaça não cobria. Os sons distantes de sirenes aumentavam, mas a confusão ainda reinava. Clara olhou para trás. Seu pai lutava contra o encapuzado, agora escondido na nuvem densa. Vou descobrir a verdade! O pai gritou, mas a voz soava distante. Clara se sentiu dividida. Uma parte dela queria voltar, mas a outra sabia que aquele não era o pai que ela conhecia. Eles estavam prestes a desmoronar sobre segredos que o ameaçavam. E quando tudo parecia se acalmar, algo caiu do bolso do pai enquanto ele empurrava a figura escura. Um pequeno objeto metálico. Clara piscou, reconhecendo. Era uma chave, mas não uma chave qualquer. Era uma chave com um símbolo que tinha visto antes em uma foto antiga.
Uma foto da mulher desaparecida. Uma foto que não era outra senão a mãe que pensava ter perdido. Não, a ideia pia em sua mente. O que aquilo significava? O que seu pai estava escondendo realmente? Ele era um monstro? Mas antes que pudesse processar tudo, a fumaça começou a dissipar, revelando o que estava acontecendo. Clara sussurrou, mas a voz era apenas um fio. A mulher que estava do lado de fora, a mulher que gritava seu nome, estava agora entrando na casa. Clara ficou imóvel. O coração parou. Era ela, a mulher que se parecia tanto com ela. Seus cabelos curtos, um olhar determinado e, mais do que tudo, um semblante que falava de dor e luta. Clara não podia acreditar. A verdade estava diante dela, e tudo o que conhecia estava prestes a ser transformado em algo que nunca poderia imaginar. Seu pai virou-se lentamente, o olhar se desviando dos dois lados, Clara e a mulher. Os olhos dele mostravam fraqueza, enquanto a neblina começava a se dissipar. Você não deveria estar aqui, seu pai gritou. Você arruinou tudo. Clara olhou entre os dois, o segredo se entrelaçando como fios fracos prestes a se romper. Mãe, você está viva? As palavras saíram antes que Ama pudesse controlar. E enquanto a mulher caminhava devagar em direção a ela, todos os olhos se voltaram para a porta aberta. Alucinações de uma vida passada e os ecos de mentiras se somando no ar. Mãe, o que aconteceu? Clara perguntou, o medo dançando na ponta da língua. Clara, precisamos conversar. E não temos muito tempo, a mulher respondeu, seu olhar fixo no pai. A verdade é mais complicada do que você imagina. E, enquanto o caos se desenrolava, à frente, Clara percebeu que estava apenas no começo de um labirinto de segredos. A fúria do pai, a revelação da mãe e a sombra que aquela figura encapuzada ainda lançava sobre eles formavam um nevoeiro denso e impenetrável. Uma verdade devastadora aguardava, e Clara estava prestes a ser sugada por tudo de novo. Como ela poderia, de alguma forma, resolver essa bagunça? A casa estava em silêncio, e o delegado continuava a encarar o pai de Clara, que parecia ter recebido um soco no estômago. Clara sentia a tensão subindo como um vapor, quase podia tocar. O olhar do pai misturava raiva e medo, mas também algo mais, uma vulnerabilidade que vagava por trás da fachada dura. E enquanto a campainha soava novamente, o pânico explodiu. Não, você não pode. A voz dele era um sussurro rouco, quase desesperado. Clara mal teve tempo de processar a cena. Sua frente. O delegado, firme, deu um passo à frente. Eu não vou deixar você escapar desta vez. A determinação em sua voz ecoou como um trovão. Nesse instante, o pai de Clara fez algo imprevisível. Em um movimento brusco, ele empurrou o delegado para o lado, mas não para fora da casa. Você não pode saber. Você precisa ficar longe disso, ele gritou. Mas o som de suas palavras se distorcia na atmosfera tensa. Aquilo era um grito de desespero. Você está se colocando em uma situação muito pior do que já está. O delegado quase gritou de volta, e Clara percebeu que havia um jogo de poder ali. Mas ela não sabia a extensão do que estava em jogo. O pai, prestes a perder o controle, estava a ponto de abrir a porta do que parecia ser um abismo. Ela sentiu o aperto no peito se intensificar. Foi quando, de repente, o som de sirenes cortou a noite. Clara congelou. A luz vermelha dançava através das janelas, refletindo em seu rosto. O que estava acontecendo? Ele chamou a polícia. Mas e se houvesse mais pessoas envolvidas? O pai a encarou, e o olhar dele a fez se sentir minúscula. Era um olhar que dizia tudo, que tinha segredos profundos, segredos que a envolveram desde que ela se entendia por gente. E então, um grito. Clara virou-se e viu, pela janela, uma mulher fazendo um escândalo na calçada.
Era uma mulher de cabelos curtos, vestida de forma estranha, e o que mais a deixou paralisada foi a expressão em seu rosto. Ela era idêntica a Clara. Clara! A mulher gritou, a voz carregada de desespero. Clara, eu estou aqui! A conexão foi instantânea. A menina sentiu o mundo girar. Ela não conseguia entender. Sua mente girava. E, o que deveria ser um alívio, só trouxe mais perguntas. Quem era aquela mulher? E por que parecia com ela? Clara virou-se para o pai, que estava em estado de choque. Quem é ela? A voz bela tremulava. O pai hesitou, seus olhos arregalados. O terror ao redor era palpável, e o desespero da mulher ecoava em seu peito. Você não pode vê-la! O pai gritou, agora com uma fúria frenética. Clara nunca o tinha visto assim, e cada palavra que ele proferia sentia como se fosse um grito de socorro por trás de sua raiva. Ela é sua mãe. Clara, a sua mãe está viva. O delegado concluiu, quebrando o silêncio. Aquilo era um golpe. A verdade que sempre esteve velada. O segredo que Clara itinerou por toda a sua vida. Agora expunha suas garras. As peças do quebra-cabeça se juntavam. Os fios se entrelaçavam. E Clara não. Sabia se deveria sentir raiva ou alívio. Tudo o que ela conhecia se esvaía. Você está mentindo! Não é possível! O pai gritou, e o choque era evidente em sua voz, transparecendo a sua própria luta interna. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, cada uma representando um pedaço quebrado da sua infância, batendo com a revelação que desmoronava tudo. A mulher continuava lá fora, gritando o nome dela, e enquanto o delegado tentava acalmá-la, Clara teve um impulso. Ela precisava saber. Precisava encarar essa nova realidade que estava se formando à sua frente. Virou-se para o pai, a determinação surgindo nas entranhas. O que você fez? As palavras saíram com uma força que mal reconhecia. A fraqueza de seu pai agora era palpável, como se as paredes que construíra se desmoronassem. Mas antes que ele pudesse responder, o que aconteceu a deixou em estado de choque. Uma explosão. O som ecoou pela casa, como se um trovão tivesse caído dentro do lar. As janelas estouraram, e Clara gritou, coberta de vidro e pedaços de madeira. O pai se virou rapidamente, o desespero estampado em seu rosto. O que foi isso? Ele rugiu, olhando para todos os lados, perdido. Mas a visão de Clara estava embaçada. Ela viu o delegado sendo empurrado para o lado, enquanto algo na frente da casa se agitava. Uma figura encapuzada apareceu do nada, seus olhos brilhando sob o capuz como chamas, e então, com um movimento rápido, apontou uma arma para o pai. Você não deveria ter voltado, a figura gritou, a voz profunda e ameaçadora, reverberando na noite. Agora você deve pagar por tudo o que fez. O coração de Clara disparou. Quem era aquele? O que seu pai havia feito? A adrenalina tomou conta dela, e enquanto a cena desenrolava, a realidade estava desmoronando. As respostas que ela buscava agora eram cercadas por uma nova camada de medo. Silêncio! Gritou a figura, e um punho apareceu debaixo do capuz, apontando a arma mais próxima do que nunca. Clara sentiu que aquele momento definiria suas vidas. E em um ato inesperado, a figura encapuzada atirou. Mas em vez de um tiro disparando, uma fumaça espessa tomou conta do ambiente, ofuscando a visão de todos. Clara tossiu, o ar pesado a sufocando. No meio da confusão, o mundo girou ao seu redor. As imagens se misturavam, a fumaça transformava tudo em um borrão. E então, um braço firme agarrou seu pulso e a puxou. Era o delegado. Vem comigo, agora! Ele arrastou para trás, onde a fumaça não cobria. Os sons distantes de sirenes aumentavam, mas a confusão ainda reinava. Clara olhou para trás. Seu pai lutava contra o encapuzado, agora escondido.
Na nuvem densa. Vou descobrir a verdade, o pai gritou, mas a voz soava distante. Clara se sentiu dividida. Uma parte dela queria voltar, mas a outra sabia que aquele não era o pai que ela conhecia. Eles estavam prestes a desmoronar sobre segredos que o ameaçavam. E quando tudo parecia se acalmar, algo caiu do bolso do pai enquanto ele empurrava a figura escura. Um pequeno objeto metálico. Clara piscou, reconhecendo. Era uma chave. Mas não uma chave qualquer. Era uma chave com um símbolo que tinha visto antes em uma foto antiga. Uma foto da mulher desaparecida. Uma foto que não era outra senão a mãe que pensava ter perdido. Não, a ideia pia em sua mente. O que aquilo significava? O que seu pai estava escondendo realmente? Ele era o monstro? Mas antes que pudesse processar tudo, a fumaça começou a dissipar, revelando o que estava acontecendo. Mãe! Clara sussurrou, mas a voz era apenas um fio. A mulher que estava do lado de fora, a mulher que gritava seu nome, estava agora entrando na casa. Clara ficou imóvel. O coração parou. Era ela. A mulher que se parecia tanto com ela. Seus cabelos curtos, um olhar determinado e, mais do que tudo, um semblante que falava de dor e luta. Clara não podia acreditar. A verdade estava diante dela, e tudo o que conhecia estava prestes a ser transformado em algo que nunca poderia imaginar. Seu pai virou-se lentamente, o olhar se desviando dos dois lados, Clara e a mulher. Os olhos dele mostravam fraqueza, enquanto a neblina começava a se dissipar. Você não deveria estar aqui, seu pai gritou. Você arruinou tudo. Clara olhou entre os dois, o segredo se entrelaçando como fios fracos, prestes a se romper. Mãe, você está viva. As palavras saíram antes que ela pudesse controlar. E enquanto a mulher caminhava devagar em direção a ela, todos os olhos se voltaram para a porta aberta. Alucinações de uma vida passada e os ecos de mentira se somando no ar. Mãe, o que aconteceu? Clara perguntou, o medo dançando na ponta da língua. Clara, precisamos conversar. E não temos muito tempo, a mulher respondeu, seu olhar fixo no pai. A verdade é mais complicada do que você imagina. Mentiroso! O pai gritou, a raiva transbordando em sua voz. Ele virou-se para a mulher, quase desesperado. Eu fiz o que tinha que fazer. Você não pode! Mas a mulher não o deixou terminar. O que você talvez não saiba, Clara, ela começou, respirando fundo, é que tudo isso começou com você. A confissão impactou Clara como uma pancada. Comigo? Como assim? Seu coração disparava. A imagem de sua mãe viva, a figura que sempre havia sonhado, agora era apenas uma parte de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Não somos apenas mãe e filha, a mulher continuou, sua voz tremendo. Nós somos experimentadas. Você é. Ela hesitou, buscando as palavras. Precisamos sair antes que eles cheguem. O pai soltou uma risada amarga. Experimentadas? Você está louca. Eles não sabem onde você está. O tom de desprezo em sua voz feriu a mulher em um golpe. Você não entende. Ela gritou, e Clara deu um passo atrás. O que estava acontecendo? O ambiente ficava mais quente, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Mas então, outra batida ecoou, e Clara percebeu. O que estava acontecendo era ainda pior do que imaginara. O que sua mãe tinha a ver com o pai? Por que ela falava de uma experiência? E enquanto a tensão aumentava, a fumaça se dissipava lentamente, revelando algo que Clara não poderia acreditar. Uma remanescente figura encapuzada surgiu do outro lado da sala, seus olhos brilhando com uma satisfação sombria. Vocês achavam que podiam escapar?
O jogo só está começando. Você, o pai gritou, a expressão se contorcendo em pânico. Você me traiu! E enquanto o clima esquenta, Clara se deu conta de que o que ela acreditava a respeito de quem eram essas pessoas e de sua própria vida estava prestes a desmoronar. Precisamos ir agora, a mãe insistiu, puxando Clara em direção à saída. Mas na confusão, Clara olhou para trás e viu seu pai em uma batalha mental entre a proteção e a mentira que o consumia. O homem que ela amava, o homem que se tornou seu medo. No fundo, uma questão persistia: o que era real e o que era apenas uma sombra de um passado que não podiam escapar? E quando a porta se abriu, uma nova realidade a aguardava. Clara precisava descobrir não apenas quem era, mas quem realmente eram os outros, e o que a ligação deles significava para o futuro que estava prestes a desmoronar. A tensão pairava no ar, enquanto Clara observava sua mãe se aproximar lentamente. De repente, tudo ao seu redor parecia ter se tornado um campo de batalha. O pai, com os olhos arregalados, hesitou entre a raiva e o desespero. A figura encapuzada, ainda envolta na fumaça densa, parecia gritar sem emitir som, e o coração de Clara disparou. O que estava acontecendo? Mãe, é você? A voz dela tremia, mal conseguindo escapar de seus lábios. Era difícil acreditar que a mulher na sua frente, derrotada e angustiada, era a mesma que ela havia sonhado por tantos anos. Mas havia algo mais, algo que a fazia sentir medo e alívio ao mesmo tempo. Rápido, Clara! Nós precisamos sair! Foi tudo o que a mulher conseguiu dizer, enquanto o pai começava a se mover num ritmo frenético. Não a deixe sair! Ele gritou, e o desespero encheu sua voz. Clara, ela não é quem você pensa que é. Antes que pudesse entender, algo mudou. Uma explosão de câmeras e flashes de luz cortou o ambiente. Clara girou a cabeça e viu a figura encapuzada recuar e, em meio ao turbilhão, jogou uma bomba de fumaça na direção de sua mãe. Clara gritou, tentando proteger o rosto, mas a confusão a cegou. Seus olhos arderam. Um instante depois, a fumaça começou a diminuir, mas o que ficou frente a Clara a atingiu como um soco no estômago. A mulher que era sua mãe estava caindo, uma expressão de dor e desespero em seu rosto. Entre os gritos, ela olhou para Clara, seus olhos cheios de lágrimas e de uma súbita compreensão. Não, Clara sussurrou, sentindo o terror a invadir. Mãe, não! Um silêncio pesado tomou conta da sala e por um segundo que pareceu eterno, o tempo parou. O pai, que até então lutava, agora estava parado em choque, o olhar perdido. O que você fez? Ele murmurou, a voz grave, repleta de medo. Mas antes que alguém pudesse responder, a figura encapuzada, com o olhar triunfante, virou-se para o pai. E agora, você realmente achou que poderia esconder isso dela? Clara, você não é só um experimento. Você é a chave. As palavras soaram como um trovão, reverberando na mente de Clara. Ela instintivamente se voltou para sua mãe. Você está me dizendo que sou parte de algo maior? Um experimento? A mulher, em sua dor, tentou se levantar. Clara, eu juro que é mais complicado. Do que parece, ele está mentindo, mas a dúvida já havia cravado suas garras no coração de Clara. Eu não entendo. Sua voz tremeu. O que diabos isso significa? A figura encapuzada riu, um som agudo e cortante. Ah, mas você logo entenderá. Sua mãe não é a única com segredos. E naquele momento, uma revelação profunda desmoronou sobre a menina como uma avalanche. Segredos? O que mais você sabe? O que estou envolvida? Ela olhou de um lado para o outro. O horror subia como uma onda. O pai, que sempre se apresentara como um protetor, parecia desmantelar diante dela, um homem que havia construído um império de mentiras.
Clara, o pai gritou, mas a voz dele não era mais protetora, era desesperada. Você não pode acreditar nela! Mas a dúvida já estava plantada. E antes que pelo menos pudesse raciocinar, tudo girou novamente. Uma luz ofuscante, como um farol, iluminou o ambiente e Clara percebeu que o realejo de realidades estava prestes a se abrir de novo. Sua mãe, a mulher que amava, com uma expressão de terror, revelava outra camada da verdade. Ela não pode te controlar, a mãe gritou, e então, em um movimento rápido, puxou um objeto de seu bolso. Um pequeno dispositivo que Clara nunca tinha visto, mas que brilhava com uma intensidade que parecia prometer respostas, ou talvez a verdade mais perturbadora de todas. Isso é? Clara começou, mas sua mãe, com um olhar decidido, interrompeu. Uma maneira de deter isso tudo. Tudo que você sabe pode mudar. Por favor, confie em mim. Assim que aquelas palavras saíram, um som estrondoso irrompeu da porta. Os policiais se aproximavam. A luz vermelha dos carros de polícia preenchia a casa, pulsando como um coração. A verdade ainda era um quebra-cabeça insuficiente. O pai, agora em desespero total, parecia aguardar a inevitável traição que se aproximava. Clara, você não vai se envolver nisso. Você não sabe o que está fazendo. Era uma súplica clara, mas também mostrava sua própria insegurança. E você, pai? O que está escondendo realmente? Clara perguntou, seu tom se elevando. A confusão, o medo e a raiva martelavam em seu peito. Mas antes que ele pudesse responder, uma nova figura apareceu atrás dele. Uma terceira pessoa, que até então tinha permanecido oculta. Clara ficou paralisada. O coração quase parou. Era um homem que ela reconhecia muito bem, exatamente igual a seu pai, mas ao mesmo tempo era diferente, como um monstro da sua infância. Sinto muito por isso, Clara. A voz dele era suave, mas a frieza fez a menina recuar. Mas temos assuntos a resolver. Clara se viu de frente com o jogo mais complexo do qual jamais havia sonhado. E assim, a realidade da sua vida tinha se transformado em um labirinto ainda mais insano, onde cada passo a levava mais fundo em um abismo de segredos. Ela precisava saber o que estava em jogo e, acima de tudo, quem realmente era. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Os ventos traziam um cheiro de eucalipto, misturado ao som distante de risadas. Era hora de enfrentar o que estavam evitando. A pequena cidade, que tantas histórias ocultava, agora assistia a um confronto final. Ana, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, encarava seu passado. O que seria mais doloroso, lembrar ou esquecer? Diante dela, Lucas respirava fundo, a angústia estampada no rosto. Precisamos resolver isso de uma vez por todas, ele disse, sua voz quase um sussurro. Ana assentiu. Sabia que não havia volta. Ambos carregavam marcas, por causa da traição e da dor que causaram um ao outro. O silêncio entre eles se tornou mais pesado que qualquer palavra não dita. A pequena praça estava cheia. Os amigos, familiares e curiosos observavam, cada um esperando um desfecho. Os olhares eram uma mistura de expectativa e receio. A tensão era palpável. Ana se virou e viu a mãe a poucos passos. O olhar dela era um misto de apoio e preocupação. O nó na garganta de Ana se estreitou mais. O que quer que acontecesse, a verdade precisava vir à tona. E então, Ana falou. Lucas, nós erramos. Você me traiu, mas eu também te magoei. Essa dor não vai embora se ficarmos aqui na dúvida. O murmúrio da multidão aumentou. Havia algo poderoso naquelas palavras, uma aceitação. Lucas estudou seu rosto, quase como se estivesse procurando uma resposta que ele ainda não tinha. E se eu não conseguir te perdoar? A pergunta cortou o ar, mas Ana não recuou. Preciso que você saiba.
Eu nunca deixei de te amar. Às vezes, é preciso enfrentar a dor para encontrar a verdade. A resposta veio do fundo da alma. Os rostos na plateia se iluminavam, ao perceber que, com coragem, algo poderia mudar. O clima se tornou elétrico, quando Lucas finalmente se aproximou. A tensão no ar fez o tempo parecer parar. Ana, eu. Mas ele hesitou. Então, ele tomou a decisão que poderia mudar tudo. Num gesto impulsivo, ele segurou a mão dela, apertando levemente. Eu também te amo. Sempre amei. As palavras ecoaram, e o sorriso suave em seu rosto trouxe um alívio que parecia mágico. Foi nesse momento que o grupo de amigos começou a aplaudir. O peso do passado ainda permanecia, mas a esperança despontava como a luz do sol, que começava a brilhar após a tempestade. Poderiam reconstruir, ainda que tudo parecesse distante. Mas uma sombra pairava no horizonte. No fundo, uma pergunta agora ecoava. E se o perdão não for suficiente? O destino que aguardava por eles era incerto, assim como os novos caminhos que estavam prestes a desbravar. E com essa dúvida, o futuro se abria diante de Ana e Lucas, ainda repleto de possibilidades e desafios. Antes que eles pudessem se perder nesse turbilhão de sentimentos e novas esperanças, um apelo urgente ecoa. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta conclusão. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.